Eleições 2024. Estamos recebendo aqui no estúdio da Folha News o Dr. Marcelo Colombelli Mesomo. Dr. Marcelo concorreu a prefeito municipal na eleição do dia 6 de outubro. Muito obrigado, Dr. Marcelo, pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos analisar o resultado, Dr. Marcelo. Era isso que o senhor esperava, a votação recebida? Não, eu esperava um pouquinho mais. A gente sabia que a chance de vitória era muito remota, mas eu achava que o eleitor ia ser mais coerente com aquilo que ele falava. Inclusive, a minha impressão que eu tiro aí dessa eleição é a pior possível em relação à nossa sociedade. Eu falo aqui sociedade brasileira, não especificamente em relação à Lagoa Vermelha. Em que aspectos, doutor Marcelo? No aspecto de que, vamos ver especificamente aqui a situação da Lagoa Vermelha, né? Eu falei, talvez aí com umas 700, 800 pessoas durante o período de campanha, e se via uma queixa, uma menção muito grande, um anseio de mudança. Todo mundo falava nisso. E durante os debates nós vimos surgir recorrentemente a questão da defasagem de desenvolvimento de Lagoa Vermelha em relação aos demais municípios. E aí a gente vai ver a votação e ver 80% dos eleitores votando em partidos que já passaram, ou seja, votando numa continuidade e em propostas que foi a que nos trouxeram exatamente para onde nós estamos agora. Quer dizer, as pessoas se queixam de uma situação e votam 80% naqueles grupos que originaram essa situação. Foram as administrações que passaram que levaram à situação que o município está hoje frente aos demais. E também uma coisa que me chocou um pouco é na falta de espírito público das pessoas. Porque de todas essas pessoas que nós falamos, as que falaram de problemas que transcendiam a elas próprias, ou seja, que eram problemas da coletividade, não enche os dedos de uma mão. Ou seja, traduzindo de forma mais simplificada, o eleitor sempre se reporta à sua própria condição. O problema dele é o buraco na sua rua, a saúde em relação ao seu caso, o terreno baldio na sua esquina. Ninguém consegue enxergar como regra o problema que transcende a sua realidade, ou seja, pensar no coletivo. O que corresponde a isso? Isso aí me parece realmente uma grande falta de consciência política. Bom, eu vou lhe dar um exemplo. No dia da eleição, eu fui dar entrevista a uma da rádio, o pessoal da rádio me falou, de manhã, no dia da eleição, que tinha eleitores falando em segundo turno. Em 2 ocasiões, nos debates, na minha apresentação inicial, eu perdi tempo que eu teria para fazer a parte de campanha, para alertar as pessoas que não tinha segundo turno. O Ademar Fagundes falou expressamente em nome da juíza eleitoral no segundo debate, não tem segundo turno. Eu ainda fiz questão de dizer a ordem de votação, porque a gente olhava que as pessoas estavam realmente confusas, iam se atrapalhar. E chega no dia da eleição e tem pessoas que não conheciam os candidatos e achavam que ia ter segundo turno. Por aí se vê o nível de consciência da realidade que a grande maioria da população tem. Onde é que nós vamos chegar com uma população com esse tipo de mentalidade? Aonde nós estamos, uma espiral decadente. Sim. Infelizmente, então, o senhor atribui a sua baixa votação a essa realidade. Ao desconhecimento da candidatura. Sim. E ao fator principal, que é ao poderio da máquina posta a fazer campanha. Se nós pegarmos as votações dos candidatos e colocarmos uma tabela do lado com os gastos oficiais, dá perfeitamente uma correspondência. Inclusive, os 2 primeiros colocados, gastaram mais proporcionalmente do que tiveram de votação. Se nós levarmos em conta aí aquela prestação de contas do meio da campanha, né? E considerarmos a votação final, porque ainda não há uma prestação final de contas, para a gente fazer uma comparação final com final, nota-se, por exemplo, que os 2 primeiros candidatos proporcionalmente gastaram mais até do que tiveram de votação, enquanto que a candidatura do PT e a nossa, proporcionalmente, teve um gasto menor do que a votação que recebeu. Nós tivemos 2% de votos e naquela ocasião tínhamos um gasto equivalente a 0,35% do total que foi gasto. Ou seja, o primeiro colocado naquela ocasião estava gastando praticamente 180 vezes mais do que os republicanos. Fora isso, tem toda a questão do pessoal posto a trabalhar. Como eu sempre frisei, até por uma questão de coerência,
e também porque se nós juntássemos o partido que é pequeno não ia fazer grande diferença, quem fez campanha para mim fui eu e a minha vice. Ao passo que, por exemplo, a candidatura da Situação tinha pessoas ocupantes de cargos comissionados, pessoas ocupantes de funções gratificadas, os candidatos a vereador e os contratados pela candidatura majoritária e pelas candidaturas da proporcional. Passa muito fácil esse número de 120 pessoas. Aí a gente até comentava, eu e a minha vice, né, a gente teve a oportunidade de passar praticamente em toda a cidade. Faltou um pedacinho do Pedregal que nós não conseguimos, o resto nós passamos em tudo. Porém, nós passamos uma vez só. E no mais das vezes as pessoas não estavam em casa. Aí a gente compara uma equipe, por exemplo, de 130, 140 pessoas, dá para trabalhar praticamente todos os dias, todos os bairros. Fica uma coisa realmente um pouco desproporcional. O que eu pude observar e sai muito claro dessa eleição é o seguinte: não adianta ter a melhor proposta, não adianta se sair bem nos debates, não adianta ter a melhor candidatura. O que faz a diferença é o cabedal de recursos econômicos e materiais, entendido também os humanos, que é colocado a trabalhar. É esse o fator que faz a diferença. Mas o senhor já sabia antecipadamente dessa realidade? Já tinham me falado. Claro que a gente imaginava que podia ter uma votação melhor a partir do ponto em que o eleitor percebesse que havia e continua havendo a necessidade de mudança. Porque eu repito, foi frisado muito durante os debates essa situação. Porque, e é um fato, Lagoa está perdendo população. Nós perdemos 3,7% da nossa população nos últimos 30 anos. Quanto deveríamos, no crescimento vegetativo normal do Brasil ainda, reduzindo até, nós deveríamos ter hoje 40 mil habitantes. Isso se nós crescêssemos pouco. Nós perdemos 3,7% da população. Tapejara foi mencionado, aumentou 10 mil. O PIB de Tapejara hoje é maior do que o de Lagoa Vermelha. Então, o que está acontecendo? Essa situação de uma defasagem, o município está encolhendo. E isso acontece porque as administrações que passaram não construíram um projeto para o futuro, a médio e longo prazo, para o município. Os outros municípios fizeram isso. E aí agora a gente vê a repetição dessa situação. Quer dizer, que querem a continuidade disso, que sabem que não está funcionando. Então, é uma situação assim que deixa a gente um pouco chocado. Eu esperava que talvez uma quantidade um pouco maior, não muito maior, mas uma quantidade um pouco maior de pessoas percebesse e fizesse talvez até um voto de protesto para mostrar, vamos mudar. Mas não foi o que aconteceu. A população, o eleitor especial, não lhe ouviu. Não ouvem, acho que não viram nem os outros candidatos, porque eu também vi isso aí. As pessoas não leem os planos de governo. Quem lê os planos de governo? Os jornalistas, os candidatos, alguns, não todos, leram os planos uns dos outros. A população em geral não conhece os planos de governo e quando é colocado propostas, não tem a capacidade de avaliar a viabilidade das propostas. Às vezes eu diria até por uma preguiça intelectual, porque tem algumas coisas que é fácil de ver que são inviáveis. Propostas que você vê que precisa de recursos que, se existissem, aquilo já estaria sendo feito. Toda vez que aparece vou ampliar, vou criar, teria que vir a pergunta já do eleitor: com que recursos? Por que isso já não foi feito se tem recursos? E se não tem recursos, da onde vão sair esses recursos? Mas o eleitor não faz isso. Ou seja, o eleitor não quer ouvir propostas sérias e condizentes com a realidade. O eleitor quer ouvir a picanha e a cervejinha. É isso aí a realidade. E como mudar isso? Aí é que está, com educação política. Precisa educação política. As pessoas precisam entender que o voto é uma coisa importante e que elas são um cidadão. Cada pessoa é um cidadão que é igual a todos os demais, tem a mesma importância de quaisquer outros. E a impressão que a gente tira é que as pessoas não se valorizam enquanto cidadãos. Eu cheguei a, infelizmente, ter situações de pessoas que vieram querer vender voto. Obviamente, elas tiveram de resposta uma cara de poucos amigos da minha parte. Mas veja bem, em pleno século XXI, num município, numa região privilegiada do Brasil, nós vemos pessoas querendo vender o voto por migalhas, por ninharias. Então, a pessoa não valoriza a posição dela enquanto cidadão e a mentalidade generalizada que o cidadão tem em relação à política. Eu não ocupo tanto, porque também tem todo um histórico, é a seguinte: a política não é uma atividade para se buscar o bem comum, onde pessoas irão se sacrificar um período pela coletividade.
As pessoas, de forma geral, o cidadão brasileiro mediano enxerga a política como uma atividade aonde alguém vai tirar vantagem. Normalmente ele pensa que o político vai tirar vantagem. E ele também quer tirar algum tipo de vantagem. Então, qualquer perspectiva de alguma vantagem individual, o eleitor está votando na pessoa. E, às vezes, também por distorções. Vou lhe dar um exemplo. Isso aconteceu muito com a minha vice. Ela, inclusive, ficava muito chateada com isso. Chegávamos a fazer campanha, a pessoa dizia, eu te conheço, tu és a enfermeira de tal local. Não, vou te dar uma força porque tu me ajudou. Nós viramos as costas, ela dizia, mas como ajudei? Eu só fiz a minha obrigação. Quer dizer, as pessoas pegam a obrigação, às vezes, de um servidor e acham que aquilo é uma ajuda particular para ela. E não é. A pessoa está apenas cumprindo o seu dever. Mas o cidadão não tem capacidade de perceber a diferença das coisas. E ele confunde o exercício normal de uma função como se a pessoa estivesse fazendo um favor para ele. Ou seja, pessoaliza. E além, claro, do aspecto de que a eleição ainda, infelizmente, para muitos é um campeonato de simpatia. Muitas pessoas falaram para nós o seguinte, claro que não falavam para nós, provavelmente devem ter falado muito de mim, porque eu sou muito carrancudo, mas falavam para nós, de outros candidatos, o seguinte, não vou votar no fulano, não gosto dele porque ele não me cumprimenta. Ele anda na rua e não cumprimenta. Porque fulano é antipático. Ora, a eleição não é um campeonato de simpatia. Pouco me importa, enquanto eleitor, se o candidato me cumprimenta ou me olha na cara. Eu quero que ele seja competente, tenha um plano de governo bom e seja apto a colocar em prática isso. O cidadão mediano não olha isso. Ele vai pelo tapinha nas costas, ele vai pelo sorriso, e aí a gente tem um fenômeno comum, correntil, na política brasileira, que é a máscara do candidato nas eleições, coisa que eu e a minha vice não fizemos. Mas em breve a população vai ter oportunidade de ver essas máscaras caindo. Vão ver que muitas pessoas que estavam aí de risinhos agora durante a campanha são bem diferentes na vida real. E eu fico me perguntando, né? Como é que transformamos isso? Tem que ter educação para o eleitor perceber o que é a função pública. Aquele sujeito que está ali, ele não precisa ser simpático, ele não precisa estar dando risinho, ele não precisa ser uma pessoa com frequência social, com amizades. Ele tem que ser um indivíduo que apresente um plano de governo bom, adequado à realidade, viável, sob o ponto de vista jurídico, financeiro e de pessoal, e ele tem que ter capacidade de colocar este plano em prática. Eu, como eleitor, penso num candidato desta forma. A média do eleitor brasileiro não enxerga assim. Ele enxerga a pessoa do candidato e não avalia as capacidades, as competências, não faz perguntas básicas. Então, como vamos transformar isso? É um processo longo, não vejo uma boa perspectiva, nisso. Faz 30 e poucos anos que começou lá com o Enéas, é uma figura disruptiva que apareceu na política, trazendo aquela situação de fazer o eleitor pensar. Passou 30 anos e a gente olha a quantidade de pessoas que mudaram esse pensamento e que hoje avaliam a situação da realidade com um pouco mais de profundidade é ínfima, é mínima na sociedade. A maioria dos eleitores, e aqui eu falo independentemente de classe social, condição financeira, grau de escolaridade, não depende disso. A maioria do eleitor ainda se coloca distante do fenômeno político e quando o aprecia, ele o faz de forma muito superficial. E aí a gente tem os resultados que a gente vê nas eleições aí. E as políticas públicas não chegam a encaminhar uma solução para esta realidade? Não, eu acredito que não, pelo seguinte, o tipo de conhecimento que é preciso para ter essa capacidade de avaliação, ele não é ensinado nas escolas. Poderia haver uma disciplina de cidadania, por exemplo, nas escolas? Poderia. Isso não é da alçada do município. Talvez o Estado Federado, o Rio Grande do Sul, pudesse colocar nas escolas de segundo grau noções para os alunos de Constituição, noções básicas de direito constitucional e direito administrativo. Saber quais são as três esferas do nosso Estado, o Estado Federado, a União, Estado Federado e o município. Como é que elas atuam? Quais são as competências? Os três poderes dentro de cada uma. O município não tem o judiciário. Os demais têm todos os três poderes. Como é que atuam esses poderes nos freios e contrapesos? Quais são os princípios que regem a administração? Como é que o cidadão faz o controle da administração? Até noções de política. Nós, inclusive, mesmo antes de ter o partido, eu e o Emerson Barreto, fizemos um curso gratuito aqui na cidade justamente disso, uma parte jurídica, isso foi ano passado.
uma parte jurídica com 10 encontros e uma parte de política com 4 encontros para contar a história da política, desde da Grécia, os partidos, de onde é que surgiram, no Brasil, como é que foi a história da política, como é que é o quadro hoje, sem aquela condução para um lado ou para o outro, é realmente histórico. Esse tipo de conteúdo, talvez, se tivesse nas escolas, as pessoas começassem a desenvolver esse tipo de consciência. Hoje, como é que acontece? São só pessoas que têm gosto pela política que acabam indo procurar esse tipo de conhecimento. Então, não se vislumbra um futuro melhor para, não para a Lagoa Vermelha, mas para o Brasil? Exatamente. Olha, eu já tinha uma noção, mas depois de fazer, eu até inclusive convido as pessoas para participarem da vida político-partidária e participarem de uma campanha. É uma escola de vida, olha, assim, não existe igual. E a gente sempre sai melhor do que entrou. Mas ela também traz algumas visões que a gente talvez não quisesse ver. A perspectiva que eu saio em relação à visão que eu saio hoje em relação à sociedade brasileira, não por causa especificamente da campanha e da eleição, mas ela também contribuiu para essa conclusão. É muito ruim o prospecto que eu vejo para a sociedade brasileira. E a gente compreende muitas das mazelas que existem no Brasil. Eu estava olhando agora, vindo para cá, me lembrei, estava vendo hoje, por exemplo, em Dresden, na Alemanha, uma estátua, tem lá, de um regente da Saxônia, foi no século XVII, mas ela foi feita bem depois. Ela é em tamanho natural e é folheada a ouro. Está lá numa praça, em Dresden, na Alemanha, há mais de séculos. E está lá. Eu fiquei pensando, né? Coloca uma estátua folhada a ouro em qualquer município do Brasil e vamos cronometrar quantas horas fica. Aí a gente começa a entender por que o Brasil é Brasil. Por que é um país com 8 milhões de quilômetros, rico em petróleo, rico em água, rico em minérios, não tem guerra, não tem terremoto, tem um clima razoável, tem uma agricultura fantástica e é um país que é considerado o segundo ou terceiro mundo. E vai continuar a ser. Porque a população brasileira, enquanto ela não se conscientizar, enquanto ela não se qualificar... Mas quem vai fazer este trabalho? Todos nós. Eu acho que todos nós Mas temos... de que forma, doutor? Cada um... O senhor faz aqui, trazendo ao assunto da política, por exemplo, nos seus veículos de comunicação. Isso é educação política. Meu papel foi durante a campanha. Quer dizer, o que eu trouxe? Eu trouxe uma candidatura que não usa recurso público, para ser coerente com o discurso de crítica àqueles que usam. Eu trouxe uma candidatura que ia doar quase todo o seu salário, se eleito fosse para causa pública, para causa animal, eu ia doar no mínimo 50% do mês. Provavelmente ia chegar aos 100%. Eu trouxe uma candidatura que fez um plano de governo dissertado. Eu trouxe uma candidatura que não aceitou doações, porque as doações depois geram compromissos morais do candidato depois eleito com os doadores. Quer dizer, eu trouxe uma candidatura que condiz com aquilo que a população costuma falar que ela quer. Mas aí é que surge o problema. Ela fala uma coisa e na urna ela bota outra. O fato de simplesmente existir uma candidatura com esse perfil já é uma contribuição, porque agora o eleitor não teve, na última eleição, a desculpa do eles são todos iguais. Porque eles não eram todos iguais, os candidatos. Essa candidatura era diferente. E não votaram porque não quiseram, não é porque não tinha. Mostrar que é possível fazer essa política coerente, com valores e voltada realmente para o interesse público, é uma forma de educar. E cada cidadão, conversando sobre política e procurando conhecimento sobre política, ele está fazendo o seu papel para mudar isso. Mas como, não vou até ser repetitivo, né? Mas como nós vamos mudar isso assim na prática? Você disse todos nós. Mas de que forma? Isso aí é um processo que é para talvez dezenas de anos. Não sei se vai ter grande sucesso. Pode ser que não, pode ser que seja da nossa índole. Quem tem que começar? Quem deveria começar são os políticos. Só que não dá para pôr a culpa neles. O que eu percebi também muito agora com essa campanha foi o seguinte: não são os políticos que estragam a sociedade, é a sociedade que estraga os políticos. O povo agora poderia ter começado votando. Não precisaria ser uma votação para vitória, mas dando uma expressiva votação numa candidatura que faz diferente, se apresenta diferente. Seria uma coisa para começar a mudar. A classe política, se começar a fazer isso também, os candidatos, não vou usar dinheiro público, não vou usar dinheiro de doações, vou fazer uma campanha escorreita,
preservando o dinheiro público desde o começo, vou fazer um plano de governo sério que possa ser questionado a partir do ponto que começar a aparecer candidatos. Tem. Aqui nós tivemos a nossa candidatura, que foi assim. O Marcel Van Hatten, o deputado, é um exemplo. Está começando a aparecer. O problema é que isso é muito lento, está sendo muito lento. E eu não vejo que talvez a gente vá conseguir chegar num nível, por exemplo, de alguns países europeus. Nunca vamos chegar. Infelizmente, é uma constatação muito triste isso. Da minha parte, qual é a coisa que eu coloco em primeiro lugar? O meu modo de fazer política, que não condiz com o que a sociedade quer, pelo jeito. A eleição, meus 2% de votos mostrou isso. O meu jeito de fazer política não condiz com o que é a expectativa da sociedade. A sociedade gosta de quem usa o dinheiro dela para fazer campanha, desperdiçar. A sociedade gosta de quem faz planos de governo mirabolantes, superficiais. A sociedade gosta de quem faz qualquer tipo de aliança para chegar ao poder. Esse é o tipo de política que a sociedade quer. A minha premissa é fazer um tipo de política que eu me olhe no espelho e consiga dormir de noite. Então, eu, por exemplo, não vou mudar a minha forma de fazer política. Não vou aceitar. Mas vai lhe afastar da política? Não necessariamente, mas eu tenho consciência hoje que a minha atuação na política provavelmente nunca vai me levar ao poder. Por quê? Porque eu não vou mudar essa forma de fazer política. Eu não vou me transformar naquilo que eu combato para chegar ao poder. O que se percebe, infelizmente, também é muito isso. Você pega pessoas que ingressam na política com um espírito altruísta, com um espírito de doação, e elas acabam percebendo que se elas agirem desta forma, elas nunca vão chegar ao poder. E vou lhe dar um exemplo concreto, tem um exemplo bastante concreto. O próprio atual presidente, né? A gente vai olhar o PT lá dos anos 80 e 90, era um partido que a ideologia nunca gostei da ideologia deles e sempre a combati. Mas naquela época nós tínhamos um partido que era coerente. Um partido que fazia política de forma muito honesta, um partido que tinha atitudes que condiziam com a sua filosofia, o PT dos anos 80 e 90. O que o candidato, então, agora presidente, conseguiu sendo daquela forma? Perdeu 3 eleições. Aí, na eleição de 2002, o que ele fez? Ele se transformou em tudo o que ele combatia. Ele se aliou exatamente com aquelas pessoas que eram os seus inimigos. O que aconteceu? Entrou no poder. Quer dizer, aí é que vem... Tem a expressão o poder corrompe? Corrompe antes de chegar nele, né? A perspectiva do poder corrompe. Quer dizer, o que se nota na política brasileira é que esse sistema ele transforma o indivíduo. A condição para você chegar ao poder e exercê-lo é fazer parte desta velha política de conchavos, de cargos, negociação de cargos, de receber doações. Não que o doador vá cobrar depois, não estou afirmando isso, Sim. nem especificamente, nem de forma genérica. Mas gera uma pendência moral do candidato com o doador? É óbvio que gera. Não deveria haver doações de campanha. É óbvio que o tratamento que vai ser dado para um doador não é o mesmo que vai ser dado para um não doador. Vou lhe dar outro exemplo. Onde é que estava o Trump ontem de tarde? Estava na Flórida recebendo doadores de campanha. Ele foi receber os não doadores de campanha? Não. Já gerou um privilégio indevido. Então, eu não vou mudar esta forma de fazer política. Provavelmente, se eu continuar dessa forma, jamais chegarei ao poder. Mas tenho consciência de que vou dormir tranquilo e vou estar dando o exemplo. Vou mostrar que é possível fazer política desse jeito e não se corromper ao sistema. Porque não vale a pena chegar ao poder a qualquer custo. Às vezes, para se chegar ao poder, se gera uma situação que acaba comprometendo a governabilidade. É algo que eu falei aqui mesmo exatamente nesta mesa, quando dei a entrevista outra vez. A política brasileira ela transformou a eleição num fim em si próprio. Não se pensa no governo como principal e na eleição como um caminho para chegar ao poder, como se o exercício do poder fosse o principal. A eleição virou o principal. O objetivo é ganhar a eleição de qualquer jeito. Aí o governo depois empurra com a barriga. Aí a gente vê as pessoas se incomodando. Quais dos prefeitos aqui de Lagoa Vermelha nos últimos 20 anos não teve ou não tem um enrosco jurídico? E justamente por causa disso. O foco é na eleição e não na governança. Aí você faz qualquer coisa, qualquer tipo de aliança para você chegar ao poder e o indivíduo entra no poder, ele está engessado pelos compromissos políticos que ele fez para chegar ao poder e pelos compromissos morais dos seus apoiadores. A única forma de ter uma ruptura disso é uma coisa extremamente difícil de acontecer, que é uma candidatura disruptiva.
A candidatura, por exemplo, dos republicanos, a nossa candidatura seria uma candidatura disruptiva. Não tinha vínculos com ninguém, não recebeu doações de ninguém, não tinha aliança com ninguém. Mas aí ficou nos 2%. Exatamente. Esse é o paradoxo. Para você chegar nos 50%, você tem que fazer um jogo Fazer concessões, sei lá. que te compromete a governabilidade depois. Aí que está o problema. Mas convenhamos, essa é uma trajetória difícil de É percorrer. quase impossível. São situações como, por exemplo, a do Bolsonaro em 2018. Um candidato, ou que chamam no exterior de outsider, né? Aquele candidato que corre sozinho, sem apoio nenhum. Uma vez em 1 milhão, consegue se eleger. Aí ele consegue entrar limpo, entre aspas, no poder. O Enéas podia ter sido esse candidato à presidência da República. E era um indivíduo extremamente capacitado, né? Hoje a gente olha para trás e vê o melhor presidente que nós não elegemos. O que ele fazia de voto nas eleições? Uma fração ridícula perto dos demais. Infelizmente, a difícil escolha, a escolha de Sofia que o político hoje tem que fazer. Ou ele faz a política coerente com seus valores, ou ele se mantém de fato coerente, ou ele entra no jogo normal da política. A partir do ponto em que ele entrar no jogo normal da política e for fazer alianças, for fazer composições, for ceder, fazer esse jogo normal e correntil, ele vai perder a sua autenticidade e ele não vai mais conseguir governar como ele pensa que governa. Ele passa a ser um marionete na mão do sistema. Essa é a realidade. Decepção, então, o senhor sai desta... Não saio. Eu não saio decepcionado com a política justamente por essa perspectiva, que eu faço política para me olhar no espelho e saber que eu estou fazendo algo que pode fazer uma pequena diferença. Se satisfaz com isso? Me satisfaço com isso. Agora, se eu estivesse como 99% dos políticos focado só em chegar ao poder, com certeza eu estaria frustrado. Eu estaria na condição, por exemplo, que o Lula estava lá na década de 90. Não dá para ser desse jeito. O que eu vou fazer? Vou me transformar no sistema que eu combato, que daí eu vou chegar ao poder. E é uma ilusão, muitos falam, não, mas você tem que fazer o jogo, para daí chegar ao poder, de lá de dentro você combate o sistema. Não existe isso. Uma vez que o indivíduo cede ao sistema, uma vez que ele entra no sistema político convencional, ele passa a fazer parte dele e nunca mais vai deixar de ser. Mas a população não tem essa compreensão. Não tem essa compreensão. E não só a população, mas também as lideranças. Né? Não existe essa compreensão. Não existe coerência. E é por isso que os partidos hoje não são instituições que são vistas como sérias. O PL, por exemplo, em 88 municípios brasileiros fez coligação com o PT. Aqui o PL, que é do Bolsonaro, e concorreu na coligação vencedora do PP, estava dias antes tendo conversas para colocar um vice do PDT. Pelo menos foi isso que nós soubemos aí. Foi até noticiado na imprensa fartamente. Onde é que está a coerência? Quer dizer, faz aliança com qualquer um que desde que ofereça uma chance de chegar ao poder. Essa é a realidade. Não estou fazendo aqui uma crítica, porque isso aí é generalizado em todo o Brasil. Que acontece em absolutamente todo o Brasil. Nós vemos lá em São Paulo, do meu partido, o governador Tarcísio, provável candidato a presidente, fazendo aliança com o Kassab, com o candidato lá do Nunes, do MDB, que é do Temer. Eu não me prestaria a esse tipo de coisa. Eu prefiro ficar fora do poder, ser um político inexpressivo ou um candidato nanico, mas que pode se olhar no espelho, do que acabar cedendo e amanhã ou depois me olhar no espelho e ver que me tornei tudo aquilo que eu combati. E é o risco que esses políticos estão passando com esse tipo de aliança que estão fazendo aí. Daqui para frente, doutor Mesomo, qual é o seu trabalho? O nosso trabalho agora é ir articulando o partido, porque existe, como eu disse, uma grande chance da candidatura do Tarcísio à presidência da República em 2026 e nós temos que fazer o trabalho aqui no município e na região. Dos municípios aqui da região, o município mais expressivo que tem representação dos republicanos é Lagoa Vermelha. Provavelmente vai ser um polo. Mas nessa sua linha, o senhor vai encontrar apoio, vai encontrar adeptos? Poucos, muito poucos. Mas eu prefiro esses poucos e fiéis do que apoios de oportunidade, falsos e que viram as costas na primeira oportunidade. Esse tipo de decepção, de tomar uma punhalada nas costas, eu não vou ter. É um pouco frustrante, talvez, para a maioria das pessoas que imagina a política como
o exercício que tem por finalidade única e exclusiva chegar ao poder, e é uma das finalidades da política, realmente. Não se entra num partido se não for para... Eu parto dessa premissa. Senão, não precisava entrar no partido para fazer política. O objetivo é chegar ao poder. Se a pessoa olha por essa perspectiva, realmente é um pouco frustrante. Mas a política não se resume a isso aí. Tem todos esses papéis que nós falamos aqui. Papel educativo, papel de agregar, de trazer ideias, papel que nós desempenhamos talvez de construir um plano de governo que possa servir para alguma coisa, para aqueles que estão ao poder, apontar situações que estavam deficientes para que seja corrigido, trazer soluções e fazer uma política diferente para ter o exemplo. Se vai vingar ou não, não sei. Provavelmente não. Provavelmente não. A sociedade brasileira não vai ter uma grande transformação nos próximos 20 ou 30 anos. E vale a pena o senhor se expor assim? Como dizia o poeta, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Eu acho que vale pelo seguinte: a partir do ponto em que nós nos omitimos, aí sim é a derrota total. O Edmund Burke é um pensador positivista e também de direita, já dizia o seguinte: para que o mal triunfe, basta que os homens de bem se calem. E esta é uma realidade. A política não é agradável, a política do jeito que ela é feita no Brasil, não, ela não é agradável, não é uma coisa boa, é bem diferente do que o cidadão imagina, ou vamos dizer assim, é pior do que ele imagina. Só que a partir do ponto em que nós nos afastemos da política por causa disso, o que vai acontecer? Nós vamos abrir espaço para que pessoas talvez não tão altruístas, não tão focadas no bem comum e que não têm essa consciência, ocupem os espaços. Mas não é muito teórico essa sua afirmação aí, doutor? Que não se luta para uma mudança e não tem como mudar? O meu espírito é um espírito de um soldado de infantaria que eu sou. Lutar é a minha natureza e é a minha essência. Eu não luto pelo resultado, eu luto pela luta. Se a gente desistir, aí entregamos os pontos. Aí realmente, hoje nós temos talvez a possibilidade que no futuro longínquo o Brasil vá se transformando aos poucos. A partir do ponto que nós abdicarmos de lutar, aí nós vamos ter a certeza de que nada vai mudar. E aí nós vamos continuar sendo governados no Brasil, me refiro como um todo, por essas mesmas figuras que estão aí. Renan Calheiros, Michel Temer, Sarnez, pessoal lá do Pará, enfim, Dórias da vida, né? Vamos continuar tendo essas mesmas figuras na política. Nunca vai mudar. Já teve algumas mudanças, pequenas, né? A gente consegue enxergar um ponto, outro aqui e ali. Mas é um caminho muito, a gente nota muito lento. O seu partido pensa como o senhor? Em parte, sim. Em parte, na verdade, o meu pensamento político ele é muito individual e talvez seja um pequeno grupo de pessoas que tenha... Porque ele parece muito idealista, né? É muito uma romantização da política. O meu partido, como todos os outros partidos, em grande maioria, tem uma visão muito pragmática da política e faz alianças, etc. Que é o poder, né? Que busca o poder. Exatamente. Não existe partidos puros. O partido menos pior no Brasil, eu diria que é o Novo, o mais coerente, vamos dizer assim. Mas também é um partido que vai continuar sendo sempre um partido nanico, justamente porque ele se abstém de fazer esse tipo de aliança a qualquer custo para chegar ao poder. É um partido hoje muito pequeno, não teve um crescimento expressivo e nem vai ter. Mas eles mantêm uma coerência. O PR tem uma coerência ideológica, pelo menos. Isso a gente consegue ver no partido como um todo e é muito positivo. Ter a coerência ideológica. E não vai haver nunca uma homogeneidade de pensamento. Nem aqui localmente, nos partidos um pouco maiores, não existe homogeneidade. Tem partidos aí que tem 4, 5 facções dentro. Aqui, Lagoa Vermelha. Algumas das vezes, inclusive, antagônicas. Teve partido, inclusive, que teve gente que fez campanha contra o candidato que estava concorrendo na chapa. Né? E nós tivemos casos bem claros disso aí. Não tem como. O que acaba acontecendo é se procurar o partido que seja o mais próximo possível daquela linha de pensamento que a gente tem. O PT não tem essa filosofia. O PT é um partido que eu acho que... Eu tinha uma visão do PT antes dessa campanha e tenho uma outra depois. Tem uma outra visão depois. Talvez o PT não seja o demônio que uma parte da direita pinta. Talvez o PT tenha se transformado no que se transformou porque a sociedade fez isso com o PT. O PT viu que nunca ia ter sucesso sendo o que era, um partido coerente, um partido honesto, um partido que tinha uma linha realmente reta de conduta. Eu não faria nunca uma aliança porque é questão ideológica. Aí é outro ponto. O que é? São formas de pensar completamente diferentes. Eles têm uma visão de
o Estado dentro da economia, que eu sei que não funciona. Basta ver os partidos, os países que são ricos no mundo, que têm prosperidade, todos eles, nenhum deles é governado pela esquerda ou tem filosofias de esquerda. Os mais pobres e os mais problemáticos, na África, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, enfim, onde há a maior pobreza e miséria hoje, todos são tem uma posição de o Estado presente na economia. Eles têm toda uma questão de pautas filosóficas que eu não concordo. Então, por isso que durante a campanha, inclusive, nós já deixamos bastante claro que nós jamais iríamos conversar com eles. Porém, durante a campanha, nós tivemos encontros com eles na rua muito amistosos, muito educados. E os candidatos do PT são pessoas boas e que estavam procurando o bem da sociedade também. Aliás, todos os candidatos, eu tinha uma imagem de alguns deles um pouco negativa antes da campanha e saio com uma imagem bem diferente depois. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua gentileza em nos conceder esta entrevista, que certamente terá uma boa repercussão. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Conversamos com o doutor Marcelo Colombelli Mesomo, que se candidatou a prefeito de Lagoa Vermelha no dia 6 de outubro e teve uma votação ao redor de 2%.